Olá, pessoal! Estamos de volta depois desse breve intervalo e vamos continuar aqui com a nossa devolutiva da AP de Língua Portuguesa do segundo bimestre. Então, é muito importante que vocês continuem, não é, participando aqui da nossa interação. E algumas pessoas têm colocado que ainda não fizeram, não é? Ou como ter acesso a essa prova. Gente, procurem o professor de língua portuguesa, não é, de vocês, que ele saberá melhor, não é, explicar essa situação. Mas tentem ir respondendo junto com a gente e vão anotando aí, né, no caderno as alternativas. E se vocês tiverem dúvidas, também, não é, façam ali a sua anotação para perguntar depois para o seu professor. É isso mesmo, professor Hilton? É isso mesmo. Bom estar de volta com vocês. Infelizmente, deve ter ocorrido alguma falta de comunicação entre a escola e vocês, mas nós vamos continuar com a correção, como a professora Raíza disse. Faça seus registros, tire suas dúvidas no chat. Eu tenho certeza que vocês, apesar da pouca idade, são muito maduros para participar no chat. Com qualidade, não é? Colocar lá suas dúvidas, comentar do texto se preciso for, tá bom? Fiquem à vontade para participar da aula, não é? Vamos aí então para o texto das questões 8 e 9. Vamos dar uma olhada nele. Nós temos aí o açúcar, de Ferreira Goulart. Esse texto é ótimo, um tapa na cara da sociedade, não é? Vamos ver aí. Começa assim. O branco açúcar que adoçará meu café, nesta manhã de Ipanema, não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor, que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio, e tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana, e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos. Plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram esse açúcar branco e puro com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Então, esse é o nosso texto. Ele já tem um tempo, né? Já tem mais de 50 anos, então provavelmente você deve ter percebido, nós ainda temos alguns casos, né, de cortadores de cana no país, mas a grande maioria foi substituído por máquinas, que é tudo muito mais rápido, né? Em muitos lugares foi proibido queimar a cana antes da colheita, então muita coisa mudou. Mas são lugares afastados que não tinham hospitais, não tinham escola, e os homens morriam aos 27, porque eles começavam a trabalhar aos 10, né? Então, eles não morriam, não começavam a trabalhar aos 27. Eles morriam com 27 anos de idade. Morriam muito cedo, não é? É um texto triste, sim, mas é um retrato de uma época que nós vivemos no país. Vamos saber aí a questão 8, o que nós precisamos fazer. Na segunda estrofe, e aí vem um recortezinho, né? Inclusive para nós aí. E tampouco o fez o dono da usina. O termo grifado faz referência ao. Olha, mais uma vez, você vai precisar descobrir a quem esse pronome oblíquo átono faz referência, não é? E aí eu vou ler aqui, ó. A, dono, faz referência à letra B, açúcar. C, Oliveira. Ou D, estado. Vamos ver com a professora Raíza como é que está o chat. Bom, por aqui, professor Hilton,
o pessoal está colocando muito a alternativa B. Ainda aparece alguns, não é? Trazendo a alternativa A. Qual seria a correta? Vamos dar uma olhadinha, não é? O pronome o, masculino, né? Poderia ser dono? Dono é masculino, né? O açúcar poderia ser também. O Oliveira poderia e o Estado também. Ó, se por gênero não dá para eliminar nenhuma, não é? Mas vamos dar uma olhadinha. O dono, ó, tampouco o fez o dono da usina. Então não é o dono, né? O dono vem logo em seguida para se referir a alguém, né, ligado à usina. Nós temos aí o açúcar. Quem é que faz? Fez o quê? Fez o açúcar, não é? Então, quem fez o açúcar não foi o dono da usina. Quando a gente lê, a gente percebe, né? Quem fez o açúcar não foi o dono da mercearia, não foi o dono da usina. Então, quem fez o açúcar foram pessoas de vidas amargas e duras, como nós temos lá no texto, não é? Então, o açúcar é a resposta correta aí na alternativa B de bola, como nós podemos ver na tela. Certo? Vamos para a nossa próxima questão, questão 9, referente ao mesmo texto, o açúcar, não é? No poema, O Açúcar, de Ferreira Goulart, percebe-se uma preocupação com... olha só, o Ferreira Goulart, sentado em seu apartamento, provavelmente, não é? Em Ipanema, uma das praias mais nobres, né? Uma das áreas mais nobres do Rio de Janeiro, começa a adoçar seu açúcar e aí nasce o poema. Ele pensa nisso tudo. Qual que é a preocupação que tem nesse texto? Vamos ver, se é A, as condições de vida do cortador de cana daquela época. B, a falta de açúcar nas mercearias das grandes cidades. C, a concentração de cana-de-açúcar nos extensos vales. Ou D, o caminho realizado pelo açúcar do campo à metrópole. Nós já temos respostas, professora? Sim, temos várias. Gente, ó, só lembrando, né? Tem pessoas falando aqui, ó, que estão com dúvida nas 6. Então, façam uma marcação para depois perguntar para o professor de vocês, tá? Porque aqui a gente acaba não tendo muito tempo para voltar. E em relação à questão 9, eles estão se dividindo aqui entre a alternativa A, a alternativa D, que são as que mais aparecem. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha aqui. Não é? A preocupação do eu lírico no texto, ela não está voltada para o percurso do açúcar, né? O caminho realizado do açúcar do campo à metrópole. Né? Não existe essa preocupação com esse transporte do açúcar, e sim com a produção desse açúcar, que está ligado a quê? Às condições de vida do cortador de cana daquela época. Então, o que nós temos como alternativa correta é a alternativa A. Vamos dar uma olhadinha lá. Vejam aí, alternativa A, a alternativa correta, as condições de vida do cortador de cana daquela época. É com isso que ele se preocupa, né? Ele fala que não tem hospital, não tem escola, eles morrem muito jovens, né? E aí? Essa é a preocupação dele. Ele não está preocupado com o caminho que o açúcar fez, isso numa leitura mais profunda, né? Se você marcou a alternativa D, não se preocupe. Com o tempo, você vai aprendendo a ter esse olhar mais refinado para os textos e com certeza vai acertar. Seu professor vai poder te ajudar bastante nisso daí, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na questão 10. Agora nós teremos dois textos novamente, e um deles um pouquinho extenso, né? E nós temos também um infográfico. Antes de começar, só lembrá-los, né? Nós estamos fazendo a devolutiva da AP, do 7º ano, do 2º bimestre. E nosso tempo é muito curtinho para a gente tirar muitas dúvidas, mas registrem as dúvidas, que se sobrar tempo no final a gente retoma. Mas deixa registrado, porque com certeza seu professor vai poder te ajudar muito mais do que nós, tá bom? Então aí nós temos 4 questões para 2 textos, tá bom?
é como se fossem duas para cada um. Vamos dar uma olhadinha aí no primeiro. Nós temos ela, uma imagem um pouquinho ampliada, não é? Deixa eu ver se temos. Sim, temos sim. Então, esse cartaz, eu dividi ele em dois para você enxergar melhor aí na sua tela. Tá assim, casas inteligentes. Aí tem algumas palavras aí que estão em amarelo. Ó, tecnologias em casa, casas inteligentes fazem tarefas, muitos números, né, porcentagens, mostrando quanto de smartphones tem nessas casas, computadores, quantas tem, não é? As tecnologias mais importantes até 2068. Então, esse texto está pensando em 2068, não é? E aí nós temos também redes sociais, que é uma coisa que é menos importante do que o smartphone. Isso em 68. Aí nós temos 51% que esperam incrementar a tecnologia, gerenciar suas casas. É como se você chegasse em casa e dissesse televisão. Aí a TV liga, inclusive já liga no seu canal de preferência, né? Aí você, de repente, coloca... já devem ter visto um robozinho, você conversa com ele, né? Para ele comprar coisas na internet para você. Dá uma pesquisa na internet, já tem bastante coisa saindo sobre casas inteligentes. E esse texto vai apresentando esses números, esses dados, né? Nós temos um outro recorte dele depois, no outro slide, mostrando assim, ó, criando uma família. Eles mostram o quanto é importante a tecnologia aliada à família, né? Eles querem trazer essa ideia para a gente. Eles falam assim, inteligência artificial torna a vida mais fácil. 42% dos pais esperam o dia em que a inteligência artificial irá prever suas necessidades. Nossa, esses pais são folgados, né? Estão querendo que a inteligência artificial descubra tudo por eles. Vamos ver, a conectividade constante. Então, eles falam do 5G, que as pessoas estão animadas com a chegada do 5G, que vai tornar a nossa internet muito, mas muito mais rápida do que ela é hoje, não é? Acreditam que o 5G construirá cidades inteligentes, além de casas, cidades inteligentes, não é? E aí são números falando sobre isso. Esse no texto 1, não é? Vamos dar uma olhadinha no texto 2. O texto 2 começa assim, saiba como montar sua casa inteligente sem riscos. Então, esse é o título do nosso texto, do Daniel Praciano, né? E é de 2019 esse texto. Vamos dar uma olhadinha. Eu vou fazer só algumas breves leituras. Eu não vou aprofundar muito a leitura desse texto por conta do nosso tempo, tá bom? Mas eu vou comentar um pouco sobre ele. Então, ele fala que precisa estar atento às brechas de segurança, né? A preocupação dele é com a segurança. E ele fala que muitos produtos smarts, como a Smart TV, a gente tem máquinas de lavar inteligentes, geladeiras inteligentes, né? O smart é isso, né? Esperto, inteligente. E aí nós temos que nos preocupar com o quê? Com senhas mais fortes podem ajudar. Mas quando ele fala que senhas mais fortes podem ajudar, no nosso primeiro parágrafo, ele está dizendo que não é certeza que isso vai resolver tudo. E aí, por isso, ele vem desenvolvendo o texto dele depois, não é? Ele fala no finalzinho do segundo parágrafo, por exemplo, que a questão é como montar sua casa inteligente. Né? E ele diz que tem vários produtos disponíveis hoje para isso. No texto original da internet, que está inteiro lá, que é só um recorte, você encontra várias coisas disponíveis nesse texto. Né? Como tem o link na prova, se você quiser, pode acessar por curiosidade. Aí no outro parágrafo ele diz, no mercado há diversos produtos como fechaduras, câmeras de segurança, alarmes de presença e aberturas de portas e até armários. Olha só que interessante. Né? E vocês já devem ter visto fechaduras que vão abrir com a porta, né? Com a íris do seu olho. E vocês devem saber que a íris é única em cada pessoa, a íris do olho. Né? Não se repete em ninguém. É como se fosse o nosso DNA, né? Não vai se repetir. A nossa digital não vai se repetir. Então, existe de tudo de tecnologia hoje. E aí a preocupação deles é com a segurança, né? Eles até têm um subtítulo, segurança. Mas e a segurança, Thiago Marx? A analista de segurança da Kaspersky afirmou que o grande problema da automação residencial está nessa concepção. E ele fala por quê? As pessoas colocam tudo que é coisa eletrônica, tudo que é smart, e só vai pensar na segurança depois. E ele acha que isso, ele traz para nós que isso é um erro, né? Que é um problema, porque
vocês já devem ter visto, até pela idade de vocês devem se interessar bastante por coisas da informática, o modem ele tem uma senha padrão de fábrica. E se você não troca e alguém tem acesso a essa rede, ele pode colocar uma senha lá, né? Então, é um problema, né? Você vai ter seus dados invadidos, suas informações divulgadas aí por alguém. Então, ele também considera que desde cedo é preciso definir os riscos envolvidos em ter uma casa inteligente. Então, nós temos 2 textos. Um deles traz vários números, comenta da questão da casa inteligente. E o outro vem falar da segurança necessária para se ter essa casa inteligente. E aí nós temos aí na questão 10, vamos dar uma olhadinha nela. Os 2 textos tratam do assunto casas inteligentes. Diferente do texto 1, o texto 2 trata a informação demonstrando. Então aqui você só teria que olhar como é que o texto 2 trata a informação. Lembrando do que o texto 1 fala, que é diferente do texto 2. Na alternativa A, os riscos de segurança da conectividade de vários aparelhos. Alternativa B, comodidades que conectam e aproximam toda a família. Alternativa C, os investimentos e cuidados ao montar uma casa inteligente. Ou alternativa D, dados positivos referentes às facilidades da conectividade. O que o texto 2 apresenta para nós? Hein, professora Raíza? Como é que eles estão? Aqui, professor, eles estão participando bastante, mas eu acredito que eles tenham se confundido um pouquinho entre texto 1 e texto 2. Então, aparece aqui uma mescla de alternativa A, C, D, e assim continua. Eles não têm alguma que fique em maior destaque por aqui. Tudo bem. Vamos dar uma olhadinha, então, como é que nós encontramos a resposta para isso. Não é? Primeiro, vamos ler novamente o comando desse item. Vamos olhar lá na tela. Tá assim, ó. Os 2 textos tratam do assunto casas inteligentes. Se eu apago isso, né, que é só uma dica para nós, que eles tratam de formas, né, tratam do mesmo assunto, casas inteligentes. Só que, diferente do texto 1, o texto 2 trata a informação, aí a gente tem que completar, né, demonstrando, e a gente precisa completar com uma das alternativas. Então, o que a gente já sabe, que o texto 2 e o texto 1 eles são diferentes quanto ao tratamento da informação. E como é que o texto 2 trata isso? Como nós podemos, como eu comentei com vocês, a preocupação do texto 2, ele está focado principalmente na segurança. O texto 1, ele traz várias coisas, ele fala do quanto as famílias, né, vão ficar mais juntos, porque vai ter tecnologia, juntos você no quarto, mexendo no WhatsApp, sua família na sala ou na cozinha, isso é ficar junto, será? Bom, é questionável, mas o texto 1 diz que as famílias vão ficar mais unidas, né? Graças à tecnologia. Vai trazer comodidade para a gente. Isso quem fala é o texto 1. Então não poderia ser, por exemplo, a alternativa B, como vocês pouco pontuaram. Então, perfeito, isso vocês entenderam. Mas marcaram algumas alternativas C. Os investimentos e cuidados ao montar uma casa inteligente. Olha, é muito comum, quando nós vamos escrever um texto, a gente começa com um assunto, daqui a pouco a gente mistura. Não sei se acontece com vocês, acontecia muito comigo, viajava na maionese, né? Na alternativa C, ele fala de investimentos, mas não é falado em investimento no texto. Bom, não fala em quanto você tem que investir. Não fala os cuidados, ele vai falar só de segurança, então não fala em muitos cuidados. Então, é uma alternativa assim fraca, tá bom? Se você tivesse um olharzinho assim para investimentos, você ia ver que não poderia ser ela, tá bom? Então, não tem como ser a alternativa C. E a alternativa D diz que traz dados positivos referente à facilidade da conectividade. Quem faz isso é o texto 1. O texto 2 não faz isso. O texto 2, pelo contrário, né? Fala dos riscos de segurança, porque as pessoas vão comprando os produtos smart e não se preocupam em cuidar da senha, por exemplo, do próprio Wi-Fi, que já é um problema. A alternativa correta, como a gente pode ver na tela,
Alternativa A. Tudo bem? Vamos olhar aí a questão 11. A questão 11 começa assim, ó, no texto 1. Então, esquece o texto 2 um pouquinho, tá bom? No texto 1. O recurso gráfico visual utilizado para dar ênfase ao texto foi... Nossa, agora eu tenho que achar que recurso gráfico visual foi utilizado lá, que foi mais persuasivo, que deu ênfase ao texto, não é? Na alternativa A, por exemplo, está assim, ó, ênfase no termo 5G, em conectividade. B, utilização do gerúndio em criando uma família. Alternativa C, representação de itens tecnológicos usados atualmente. Ou alternativa D, escolha de cores amarelas que chamam a atenção para as palavras. O que será que foi aquilo que chamou mais atenção, deu ênfase no nosso texto? Vamos dar uma olhadinha com a professora Raíza, o que vocês têm respondido? Bom, aqui os alunos estão divididos entre a alternativa C e a alternativa D. Será que é uma delas, professor? Olha aí, já temos um começo, não é? Porque quando vocês ficam divididos só em duas, já é um bom sinal. Eu sempre olho o lado positivo de tudo, tá bom? Grande mentira, né? Eu sempre olho o lado positivo. E tem um lado positivo, porque tem duas que vocês acreditam não ser corretas, e elas realmente não são. A alternativa A, por exemplo, a ênfase no termo 5G, não há sequer ênfase nisso, não é? E não seria esse recurso que foi utilizado no texto para nos chamar mais a atenção, aquilo que brilha mais nos nossos olhos, não é? Na alternativa B fala do gerúndio, criando uma família. Criando, né? Está no gerúndio, a coisa que está acontecendo aí no momento que a gente fala. Então, não poderia ser, muito menos isso, né? Isso aí não tem impacto sequer. Se você for criar um produto, não faça isso, por favor, que não vai ter impacto. Na alternativa C, representação de itens tecnológicos usados atualmente. Será que isso causa impacto? Se é algo atual, algo que você já utiliza, dificilmente isso vai ter um impacto. Provavelmente, se eles estivessem com um tamanho maior, porque eles são bem pequenininho lá no cartaz, se você prestar atenção, não existe essa ênfase a eles. Teria que estar com um tamanho maior, teria que ter algum brilho, alguma explosão, alguma coisa que despertasse o nosso olhar. E isso acontece em quê? Na escolha das cores, não é? Então, quando você for fazer um cartaz, procure se preocupar com isso. Aquilo que você quer chamar a atenção, você põe uma cor diferente. Isso já vai chamar a atenção para aquelas palavras específicas. Determinadas palavras que você quer causar um impacto, não é? A alternativa D é a correta, como a gente pode ver na tela. Vamos para a questão 12. A nossa questão 12 diz assim: o texto 1 tem a finalidade de... Então, como você percebeu, o texto 2, novamente, não vai ser o nosso foco nessa questão, tá bom? Então, qual que é a finalidade? Para que foi utilizado o texto 1? Alternativa A, informar o leitor de que a conectividade afasta as pessoas. B, orientar as pessoas a como criar uma família no mundo conectado. C, convencer a todos de que a conectividade facilitará as tarefas diárias? Ou D, divulgar uma pesquisa de satisfação de quem mora em uma casa inteligente? Qual dessas alternativas você leu o texto, né, leu aquele infográfico e tirou essa conclusão? Vamos ver com a professora Raíza. Bom, novamente, eles ficaram muito entre a alternativa C e D. E alguns pontuaram a alternativa B também. Muito obrigado, professora. E vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nessas alternativas, tá bom? O que é importante para a gente tentar responder esse tipo de texto? Na matemática, você geralmente tira a prova, não é? A língua portuguesa não é muito diferente quando a gente fala de texto. Se aquela informação não está presente no texto,
dificilmente ela vai ser a alternativa correta, tá bom? Nós temos, por exemplo, aqui na alternativa A, informar o leitor de que a conectividade afasta as pessoas. Vamos dar uma olhadinha na tela. O texto 1 não tem a intenção, né, de afastar as pessoas da conectividade. Pelo contrário, né, ele traz vários itens para a conectividade. Então, não seria essa mesmo. Não é? A alternativa B, orientar as pessoas a como criar uma família no mundo conectado. Veja, se é para orientar as pessoas, eu precisaria achar lá orientações das pessoas, e isso não está presente no texto. Tá bom? Então, a finalidade dele também não é essa. E se eu olhar a última, alternativa D, divulgar uma pesquisa de satisfação de quem mora em uma casa inteligente, se você ler o texto, ler novamente com mais calma, você vai perceber que não é uma pesquisa de satisfação de quem mora numa casa inteligente. É de alguém que pretende morar numa casa inteligente. Então, não poderia ser a alternativa D também. Com isso, nos resta a alternativa C. Sim, a finalidade do texto é convencer a todos de que a conectividade facilitará as tarefas diárias. Tem até um trechinho que eu li para vocês que diz que os pais esperam ser avisados antes aquilo que eles têm que fazer com os filhos. Então, eles pretendem que facilite, né, as tarefas diárias deles com os filhos. Tudo bem? Vamos para a questão 13. A questão 13 diz assim para a gente. No texto 2, em reduzindo as chances de visitas inesperadas, o termo grifado, que é esse inesperadas, né, está grifado, tem efeito negativo, ou seja, não esperado. Esse efeito de sentido também está presente em. Olha aí, eu preciso achar qual dessas palavras, né, tem o mesmo efeito de inesperadas, né? Você sabe que inesperada, se a gente tirar o prefixo, vai ficar o quê? Esperada. Espero que melhore. Espero que você consiga, né? Agora, se é inesperado, que efeito é provocado? De algo que não vai ser esperado, não é? Pode ser esse efeito na palavra desproteção, em disponíveis, em reduzindo ou em invadir. Vamos ver com a professora Raíza. Professor, me surpreendeu aqui a resposta que eles têm colocado. Eu acho que eles foram atrás do I, porque ficaram entre a alternativa A, né, como muitos têm colocado, e a alternativa D, invadir. E agora? Muito obrigado. Vamos dar uma olhadinha, não é? Isso acontece, não é? Muitos de vocês alegaram não estar com a prova, de repente você não está tendo aquele tempo necessário para maturar na cabeça o item, né? Você lê, a prova é diferente, né? Você tem um tempo para ler. Aqui ao vivo, talvez vocês estejam, alguns, né, estejam se enganando. Vamos dar uma olhadinha no invadir mesmo, né? Alternativa D. Vamos ver na tela. Invadir. Olha, não existe a palavra vadir, tá? Se eu fosse pensar que isso aqui é um prefixo in para negar vadir, né? Invadir vem de invasão mesmo, então não é o mesmo efeito, tá? Não existe um não invadir, no caso, né? Então não poderia ser a alternativa D, né? Não é efeito não esperado. Reduzindo, vamos pensar no reduzindo? Reduzir vem de quê? Da própria palavra, né? Redução. Reduzir. Então, não existe o duzir sozinho também, se eu pensasse num prefixo, né? Disponíveis. Olha, disponíveis poderia até ser uma das palavras, né? Se tivesse com indisponível, né? Se você for no seu Zap, você pode colocar seu status como indisponível também. Então, você deixa de ser disponível, não disponível. Então, a alternativa correta é a alternativa A, não é? Como alguns pontuaram aí. Desproteção. Por quê? A palavra proteção, né? Protegido, por exemplo, você está protegido se você utiliza máscara, se você evita aglomerações, você está protegido. Se você lava as mãos. Agora, se você não faz nada disso, você fica desprotegido. Então, ela causa esse efeito negativo, digamos assim, não é?
Tudo bem? Vamos para a nossa questão 14. A questão 14, que é o diálogo de um jovem com um jovem trabalhador, que inclusive está no material de vocês, o texto, né? Não a questão, mas o texto está no material de vocês, do 7º ano. Aí, do 2º bimestre, inclusive, tá bom? Nós temos aí uma pergunta que é feita, né? Alguém está entrevistando o jovem trabalhador. Aí vem a pergunta: quantos anos você tem? 22 anos. Qual a sua ocupação? Fabrico cobertores. Você sempre trabalhou em fábricas? Sim. Com qual idade você começou a trabalhar em fábricas? 8 anos. Ficou quanto tempo na mesma função desde os seus 8 anos? 4 anos. Qual era o seu horário diário de trabalho em dias comuns? Das 6 da manhã às 8 da noite. 14 horas? Sim. Quais eram os intervalos para descanso? 1 hora ao meio-dia. Em quais períodos você trabalhava em dias de alta produção? Das 5 da manhã às 9 da noite. 16 horas? Sim. Aí continua a entrevista, né? Respostas curtas, né? Qual distância você morava da fábrica? Cerca de 3 quilômetros. Depois de todas essas horas de trabalho, você acordava a tempo de trabalhar? Raramente acordava sozinho. Normalmente, meus pais me levantavam da cama. Você chegava na fábrica no horário correto todos os dias? Não. Qual era a punição? Normalmente eu era espancado. Uau, texto pesado, não é? Mas está aí no material de vocês também, não é? Do material do currículo. Nós vamos dar uma olhadinha na questão 14, que diz assim para nós. O tema tratado na entrevista é A. O trabalho infantil. B. A violência nas fábricas. C. O atraso de funcionários. Ou D. A fabricação de cobertores. Qual que é o tema dessa entrevista, hein, professora Raíza? Eles estão, praticamente todos, colocando a alternativa A. É isso mesmo? Vamos dar uma olhadinha na tela com a nossa resposta correta. Vamos ver. Rufem os tambores. Pode mostrar? Aê! Poxa, essa daí... É engraçado, quando mexe com sentimento, vocês acertam muito mais fácil, tá vendo? Muito legal, né? Vocês foram muito bem. Apesar de ter violência, né? A questão dele ser espancado no final não é o tema. É só uma pequena informação que está lá no texto, né? Uma triste informação, aliás. O atraso de funcionários não é o tema também. Ele chegou a se atrasar, mas não é o tema. E a fabricação de cobertores também não é o tema. É uma das coisas que ele fazia. A questão é o trabalho infantil. Ele tinha 8 anos, não é? Vamos para a questão 15. A questão 15 tem 2 textos. O texto 1, que diz assim: nasci na Angola, Angola me criou. Eu sou neto de Moçambique, eu sou negro, sim, senhor. Sim, é uma música, não é? É o Jongo do Quilombo, de São José, lá do Rio de Janeiro. E o texto 2, vamos dar uma olhadinha. O jongo, ou caxambu, é um ritmo que teve suas origens na região africana do Congo-Angola. Chegou ao Brasil colônia com os negros de origem bantu, trazidos como escravos para o trabalho forçado nas fazendas de café do Vale do Rio Paraíba, no interior dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Vamos para a questão. Com o apoio do texto 2, né, que fala o que é o jongo, não é? Percebe-se que a letra de música, que é o texto 1, né, revela a necessidade de esquecer o passado, B, o distanciamento da memória negra, C, o esquecimento das tradições genuínas, ou D, a preservação da herança afro-brasileira. Vamos ver aí, professora Raíza, como é que nossos queridos alunos estão saindo. Bom, por aqui a grande maioria colocando a alternativa D, preservação da herança afro-brasileira. Pois bem, vamos dar uma olhadinha no gabarito na tela, por favor. Olha aí, muito bem, vocês foram muito bem novamente.
vocês tinham dois textos, não precisava analisar com profundidade os dois, um era apoio, não é? Mas você conseguiu chegar na resposta correta, não é? Não há, como a música, né? Ela não tem essa necessidade de esquecer o passado, não é? Não há alternativa B, né? Distanciamento da memória. Ele diz, nasceu na Angola, nasceu na Angola, tem orgulho, né, de ser negro. Ele fala, sim, senhor, né? Então também não é o esquecer as tradições genuínas. Só pode ser a preservação da herança afro-brasileira, não é? Imaginar que há 500 anos, né, esse país foi descoberto há mais de 500 anos, e nós ainda temos mantido essa herança, é muito importante para preservá-la, não é? Vamos para a questão 16. O Padeiro, de Rubem Braga. Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento, mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais da véspera sobre a greve de pão dormido. De resto, não é bem uma greve, é um lock-out. Greve dos patrões, que suspenderam o trabalho noturno. Acham que obrigando o povo a tomar seu café de manhã com pão dormido, conseguirão não sei bem o que do governo. Está bem, tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. Enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente, quando vinha deixar o pão à porta do apartamento. Ele apertava a campainha, mas não para incomodar os moradores. Avisava gritando. Não é ninguém, é o padeiro. Interroguei uma vez. Como tiver a ideia de gritar aquilo? Então você não é ninguém? Ele abriu um sorriso largo, explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha na casa de alguém, né? Ser atendido por empregada qualquer e ouvir uma voz que vinha lá de dentro, perguntando quem era. E ouvir a pessoa que atendera dizer lá para dentro. Não é ninguém, não senhora, é o padeiro. Assim ficava sabendo que não era ninguém. Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. E aí o texto continua com o homem indignado, né? Como pode, né? Alguém falar assim, não é ninguém e achar normal, mas isso muitas vezes a gente acaba fazendo, né? Ah, não é ninguém não. Vamos aí dar uma olhadinha na questão 16. Você termine de ler o texto depois, assim que possível, tá bom? Aí tem um espaço aí. Assobiava pelas escadas. Quem é que assobiava pelas escadas? O narrador personagem? Alguma empregada? A senhora ou o padeiro? Quem é que estava assobiando pelas escadas, professora Raíza? Bom, acredito que essa tenha sido mais fácil para eles, porque era só retomar no texto. Então, todos estão aqui pontuando, né, a alternativa D, o padeiro. Estamos nos aproximando do final, então eu já aproveito para agradecer muito a participação de vocês, né, estudantes e professores que estiveram aqui com a gente. Né, e vou deixar, então, o meu até breve. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a companhia, professora. É sempre um prazer estar com você aqui conosco, não é? E, com certeza, nossos alunos, aí nós temos um resultado até positivo da prova. Se vocês erraram algumas, não tem problema. Vocês vão poder recuperar isso mais para frente, porque nessa questão 16, vocês mandaram muito bem. Se quiser, pode pôr na tela o gabarito, por favor. Está aí o padeiro. É quem estava assobiando. Essa daí era para localizar a informação que estava explícita, muito fácil, né? Estava bem na cara lá, que fala que o padeiro passava pelas escadas assobiando. Aí já sabiam que era ele, não é? Eu também vou aproveitar para me despedir. Nós estamos sem tempo, inclusive, para eu passar o gabarito, lamento, não é? Mas com certeza o seu professor vai poder te ajudar com isso. Eu vou dar uma olhadinha, será que dá tempo para passar o gabarito? Dá, né? Então, rapidinho, deixa eu voltar aqui na questão 8, onde nós voltamos do intervalo. Então, note aí, a questão 8 foi B de bola. A questão 9 foi A. A questão 10, A. A questão 11, D de dado. A questão 12, C. A questão 13, A. A questão 14 foi A. A questão 15, D de dado.
E a questão 16 foi D de dado. E estar aqui com vocês também foi um prazer. Eu espero que vocês se cuidem e estudem muito. Quando a gente puder se ver novamente, eu quero resultados melhores de vocês. Com certeza nós vamos conseguir, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, pessoal.